A gente tem que falar os nomes, Sheili. Vamos falar. Você tem os nomes? Esses nomes maravilhosos. Sabe de quem são esses nomes, pessoal? De alguns dos nossos maravilhosos apoiadores. E vamos começar agradecendo muito a todos vocês, mas especialmente ao Adalton Silva, Amanda Franco, Arthur Peixebeia, espero ter falado certo, a Joana Liesco do Carmo, a Marta Batilli, tô fazendo coraçãozinho com a mão, o Max Nunes e o Rodolfo Souza. Muito obrigada a vocês. Se você também quer ser um apoiador do Baseado em Fatos Surreais, você vai lá em picpay.me/bfsurreais e passa a contribuir para que esse programa chegue para mais e mais pessoas. Como é que esse programa funciona, Marcela Ponce de Leon? Não, esse programa funciona quando eu falo meu nome, você fala o seu, depois a gente fala o nome do programa, Sheili. Ok, eu sou a Sheili Calef. Eu sou a Marcela Ponce de Leon. E hoje nós estamos com 2 convidadas. Vamos ver se elas sabem como esse programa funciona. Você pode mandar a sua história, que aqui no Baseado em Fatos Surreais a gente vai contá-la com muita empatia, muito amor. E sabe como você pode mandar essa história? Você pode mandar por áudio, você pode escrever, você pode fazer um desenho. E aí você manda para bfsurreais@gmail.com e aqui você vai ouvi-la da melhor maneira possível. Quem é você? Pronto, Quem é ela você? tá contratada, contratei já. Contratei, é a próxima BFS. Eu sou Beatriz Alves, do podcast As Desqualificadas. Não sobrou nada pra mim, mas eu sou a Camila Cabete, uma das desqualificadas. Vamos pro caso da semana? Vamos. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Sabe que a minha irmã, ela tá doida pra engravidar. Faz muito tempo, muito tempo. E agora, ela e o marido, eles resolveram fazer inseminação artificial. E eu resolvi contar isso pros meus queridos filhos. O Pedro, de 11 anos, e o Luiz, que tem apenas 5 anos. A primeira coisa que eu fui falar pros meus filhos, então, é: o ano que vem, vocês vão ter um priminho, ou uma priminha. Então, estávamos nós no carro. E eu não moro no Brasil. Muito feliz, né? Muito feliz. Vão ter priminhos. Sim, claro, né? Vão ter primos, é uma alegria completa, né? Então eu tava muito feliz com a notícia e eu queria compartilhar com eles. E eu não moro no Brasil, né? A minha irmã mora no Brasil, eu moro fora, eu moro na Austrália. E eu tava dirigindo, a gente tava, acho que indo no supermercado, não me lembro exatamente qual foi a ocasião. E eu resolvi começar a contar pra eles. Então falei: meninos, a tia Ritinha e o tio João vão fazer inseminação artificial para tentar ter um neném. Mas o que é inseminação artificial? A inseminação artificial é quando o casal não consegue fazer com o método tradicional e aí tem que ir no médico, pegar a sementinha do homem, o óvulo da mulher e juntar para poder fazer um neném. Mas como que é o método tradicional? Vixe! O método tradicional é quando... Mãe, eu nasci no método tradicional? Eu fui feita assim? Sim, você foi feita assim. É quando o papai e a mamãe faz lá na cama, junto, né? Quando namora e sente prazer junto. Ah, tá. Mas Você já por que tinha falado disso com ele em algum momento? A gente já tinha conversado sobre de onde vem os bebês, sabe? Tem até, a gente tem até um livrinho onde a gente já viu isso, assim, juntos. Então não era uma... Tipo, ele entendia um pouco como que é o processo do natural, né? De homem e mulher juntos para fazer um bebê. E aí, nesse momento, ele falou: bom, mas por que a tia Ritinha e o tio João não podem fazer assim? Ah, porque o tio João não tem a quantidade suficiente de sementinhas. Mas não tem um monte? Não, tem um monte. Só que ele teve um problema quando ele era mais novo. E aí, por conta disso, não tem o suficiente para que eles façam desse jeito tradicional. Ah, tá. E então, como é que faz? Pega a sementinha do tio João, o médico, pega o óvulo da tia Ritinha, e aí o médico junta isso, fertiliza, depois coloca na tia Ritinha de volta para poder ver se faz um bebê. Mas como que faz para tirar a sementinha do tio João? Aí, nessa hora, eu tava assim...
tava suando já. Eu tava arrependida de ter começado essa história, com certeza. Por quê, né? Por quê? Por que não esperei? Por que ter eu não uma fiz notícia? aquele curso de storytelling, né? O tio João tem que fazer uma coisa que chama masturbação. E o que é masturbação? É quando você sente prazer com você mesmo. Todo mundo faz isso, sabe? De quando sentir prazer com você mesmo. Tá, e como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer com a mão. Nessa hora, o Luiz, o menorzinho que tava pulando atrás do carro, não tava prestando atenção em nada, ele já veio assim pra frente, entre os dois bancos, e enfiou a cabeça ali, e estavam os dois ali brigando por espaço e com os olhos arregalados, sabe? Querendo entender o que tava acontecendo. Mas, mãe, como assim? Ele vai pegar com a mão o pipi dele, e aí vai sair aquela gosminha branca, que ele vai colocar no potinho, e vai dar pro médico. E aí vai fazer um bebê. Aí vai colocar no óvulo, igual eu tava explicando, e vai ver se vem um embrião pra ver se a tia Ritinha vai ficar grávida. E quando vai nascer? Então, a gente não tem certeza se vai nascer, porque precisa ver se vai funcionar. Mas, se tudo der certo, assim, de primeira, se correr tudo bonitinho, vai nascer em julho do ano que vem. Julho do ano que vem? Julho do ano que vem. Mas, mãe, julho do ano que vem não é quando a gente vai viajar pro Japão? Pra ir pras Olimpíadas? Então, Pedro, era quando a gente viajaria pras Olimpíadas, mas a gente não sabe ainda se vai ter um neném, entendeu? Mas aí, se a tia Ritinha tiver um filho, eu quero ir pro Brasil. A gente vai pro Brasil, né? Eu vou conhecer meu primo, não é? Não, Pedro, a gente não tem certeza se isso vai acontecer. Precisa esperar pra ver se vai dar certo. Mas e as Olimpíadas? Bom, aí nessa hora ficou claro na minha cabeça que estava ali passando mal, porque tinha tido essa ideia rica, maravilhosa, de contar para os meus filhos que a minha irmã ia fazer inseminação artificial, e acabei falando sobre masturbação e ensinando como faz. Eu percebi que, no fundo, ele só estava preocupado com a data das Olimpíadas, né? Porque ele é louco por esportes. E a gente tinha combinado que essa seria uma viagem nossa, que eu ia levar ele para o Japão para poder acompanhar Porque de é perto, pertinho. ele conhecer as modalidades que ele gosta, enfim. Então ele estava preocupado com isso. Ele não estava nem ligando do que eu estava falando da semente, da gosma, da masturbação, da mão no pipi, entendeu? Entendeu? Da gosma em especial. Gente, criança é um desafio. A minha mãe sempre fala isso, ela sempre fala, você tem que responder o que a criança perguntou exatamente. A minha mãe está muito bem com criança, ela fala, nossa, várias vezes vocês perguntavam coisas pra mim, eu tenho 2 irmãs, e eu respondia exatamente como nasce o bebê. Você vai lá, corta a barriga da mulher, tira o bebê de dentro, sai um monte de sangue, o bebê nasce, você lava o bebê. Tipo, ela respondia tecnicamente o mais detalhado possível, só a parte, porque daí a criança já perdeu. Ela dizia que a criança já ficava com preguiça no meio, assim, tipo, que é tanto detalhe. E ela fala, tá, entendi. Pra você não entrar nesse tipo de coisa. Fiquei lembrando da minha mãe no meio dessa história. Eu entendo a intenção da alegria de poder contar que há uma possibilidade de um primo. Mas a criança não entende a possibilidade. Ela só quer entender o óbvio. Você vai ter um primo! Mas é no ano que vem! Talvez não, porque talvez não dê Não dê certo. Essa possibilidade pra criança não existe, é sim ou não. Ai, gente, mas eu Parece fico festa junina, imaginando. né? Olha o primo! Era mentira! Não, e que coisa, né? Tipo, por que falar de inseminação artificial com a criança de 5 e outra Masturbação de 11? com uma criança. É que eu imagino, gente, eu fiquei imaginando muita cena, assim, você fala com a sua irmã, você tá super feliz, quem que tá perto, você tá louca pra, você quer dividir, quando a gente, sabe uma coisa legal, a gente quer contar pra todo Sim, mundo, aí tá sim. seus filhos ali, e 11 anos já é grandinho, ela sai falando, né, achando Sem que... perceber. Mas realmente, pra todo mundo é difícil, inseminação artificial é um negócio difícil pra explicar, até pra adulto, imagina pra criança. Você não acha difícil de explicar pra adulto? Acho.
Acho. Não, é que deu tilt de novo a Terezinha. Gente, a Marcela tá muito louca hoje. Terezinha! Terezinha, pra quem não pegou um episódio onde eu expliquei isso, é um neurônio que a Marcela tem. Ela tem um tico, o teco, eles até se comunicam bem de vez em quando, mas às vezes entra a Terezinha do nada e ela dá assim um curto-circuito no cérebro da Marcela e a Marcela simplesmente para, gente. Ela fica assim, ela para no meio da frase. E a gente olha pra ela e fica tentando descobrir pelas expressões faciais o que ela quer dizer. Mas não se preocupem, não é um problema real neurológico, é só um tilt, é a Terezinha que vem e faz uma zoeira aqui. Heroína, muito obrigada por ter mandado essa história pra gente hoje. Queremos saber se, de fato, tia Ritinha ficou grávida ou não. Por favor! E se o Pedro já sabe tudo de masturbação. Não. Sabe o que eu fico imaginando? Que daí ela chegou em casa, contou essa história pro marido, dando muita risada, provavelmente. E o marido olha pra ela e fala, eu já falei de masturbação com o Pedro. Aí ela... E ela falou tão complicado que ele não conseguiu nem entender, de repente, que aquilo era masturbação. Vai ver, provável. Queremos saber, por favor, conte-nos mais dessa peripécia e sua. E se Pedro vai ou não para as Olimpíadas no ano que vem. Sim! Queremos. Se você tem uma história para contar pra gente, qualquer história. Vocês já ouviram histórias aqui que envolvem mães, que envolvem filhos, que envolvem sogras, que envolvem madrastas, que envolvem todos os membros da família, entendeu? Pode ser qualquer coisa de família, de amor, de viagem, uma aventura, um suspense, um romance. Todos os gêneros são permitidos, não é, Shelly? Super! E aí você manda pra gente, bfsurreais@gmail.com, e a gente conta essa história aqui. E como você escutou lá no comecinho desse programa, você também pode apoiar o podcast baseado em fatos reais para que ele continue chegando nas pessoas. Você pode ir lá no picpay.me/bfsurreais e também no iTunes! Dá estrelinhas pra gente, avalia a gente lá. Essas coisas fazem uma diferença que vocês não têm noção, queridos ouvintes. O quê? Vocês não têm noção da diferença que faz. Eu gostaria de agradecer aqui a presença dessa plateia maravilhosa no nosso estúdio. Isso! A Bu também é a nossa plateia, tá latindo aqui. A Bu, que participou, fazendo comentários na história. Camila é a plateia Cabete, mais desqualificada que nós já tivemos. Beatriz Alves. Adoro de ser chamada de desqualificados no meio da rua, de vez em quando acontece. A né? gente gosta. Ah, vocês são as desqualificadas? A gente diz. Sim, somos. Obrigada, gente. Foi Muito um prazer obrigada. insuportável tê-las aqui. Exato. E vocês vão poder conferir a voz dessas moças nas próximas semanas. Fiquem ligados, porque até o final de outubro teremos aqui Camila Cabete, Beatriz Alves, mostrando os dotes interpretativos no Baseado em Fatos Reais. E um recadinho, último recadinho. Shelly, não me olha com essa cara, por favor. Maria. Por favor, hoje eu tô faladeira. Hoje é dia 17 de outubro. Amanhã, dia 18, estaremos embarcando para Vitória, no Espírito Santo. Para o Festival de Podcast. Exato, Se para você o é de Vitória, Poca. no Espírito Santo, acompanhe. Baseado em fatos surreais. Sim. E Nós sabe como é o nome da nossa palestra, gente? compartilhando fracassos. Compartilhando fracassos. A gente vai contar tudo que a gente já fez de errado nesse podcast e que os nossos amigos e amigas também fazem de errado nos podcasts deles, porque é fazendo merda que a gente aduba a vida, e compartilhando essa merda a gente evita de fazer bobagem, né? Porque não é fácil produzir conteúdo pra todo mundo no mundo da internet. Não é mesmo? Então, se você é do Espírito Santo, estiver lá em Vitória, ou se você não for, mas, enfim, tá sobrando milhas, como a nossa amiga Camila Cabete aqui, compra sua passagem, vai lá pra Vitória, a gente vai tomar um coquinho e também vai falar sobre os nossos Aprendizados. Até o próximo Caso Surreal. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.